Olá, mestres! Sejam bem-vindos a mais um Pod Exponencial, podcast criado com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil, consequentemente da sua, empresário de software que está aqui nos assistindo, líder de software house. Então, quero aproveitar e já convocar vocês a fazer o seguinte: curte aí, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você conhece do nosso mercado, para que essa mensagem consiga chegar o mais longe possível. Hoje, nós estamos aqui com Túlio Bittencourt, nosso CEO. Sou eu. Bora lá para mais uma. Então, Túlio, o tema de hoje é sobre propósito e como o propósito influencia ou impacta na estratégia, tá? Como é que você faz para definir, né? Ou como é que você faz para o propósito já definido impactar diretamente na estratégia e te ajudar a construir a estratégia da software house, né? Por que vem esse tema à tona? Porque você é um cara que defende muito essa questão do propósito, do objetivo claro, da clareza para o time, né, de como a gente faz para poder o time entender isso, mesmo que às vezes a gente não tenha uma frase bem definida, mas o dono ele precisa ter isso na essência, precisa ter a clareza do para onde ele está caminhando e principalmente você fala muito de buscar o porquê você está nessa caminhada. Então, o que você pode começar falando para o empresário que está nos assistindo sobre essa questão do propósito que muitas das vezes é muito romantizado, né, cara? Então, como é que a gente pode falar com o empresário sobre isso? Você tocou num. Quando você começou a fazer a pergunta, eu já até fiquei assim, falei, caramba, como é que responde isso? Porque é sempre muito difícil. Tangibilizar, né? Mas na pergunta você já deu uma luz bacana. Eu tô meio gripado, pessoal, tô meio ruim. Você vai ver que a voz vai falhar aqui várias vezes durante o bate-papo. Eu devo até tossir. E fica tranquilo, tá? Vai sair aí na gravação alguma tossida e tal. Só para não dar trabalho pessoal para edição, que se eu não falo aqui, depois eles vão querer cortar todas as tossidas. Porra, imagina a quantidade de torcida que vai cortar Então, até o não, final. deixa tossir mesmo, vai acontecer. Eu viro de lado aqui, ó, a gente tosse e vamos embora. Na tua resposta, na tua pergunta, né? Eu acho que vem a primeira coisa assim para diferenciar, porque você vê que é um tema que não tem uma resposta definida. Né? Você vê várias pessoas falando sobre a mesma coisa de jeitos diferentes e tudo mais. Não tem uma coisa que a gente chega e fala assim, a estratégia para a parte de gestão, para o propósito, é essa aqui. Ponto. Tipo assim, é que nem chegar assim e falar assim, vou trabalhar com inbound. É assim. É assim, tem esse Vou processo. trabalhar com outbound. É assim. Vai fazer uma gestão por resultado. É assim. É assim. Vai fazer uma gestão por propósito. É assim, não. Aí já. Ai, já complica. Já não é assim. Por quê? Porque na sua pergunta estava mais ou menos o que eu ia colocar. A gente às vezes pergunta uma coisa esperando outra resposta. Na maioria das vezes, quando se pergunta sobre propósito, né? Então, como que a gente faz a gestão guiada por propósito, né? Como é que a gente traz isso para a operação e tal? Na verdade, e aí é o ponto que você colocou na sua pergunta, a resposta que a gente está querendo é como que a gente traça um objetivo claro para o nosso negócio. Né? Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. O propósito ele é diferente de ter um objetivo claro. E a maioria das vezes a gente está querendo que o propósito guie a operação. E o propósito não vai guiar a operação. Você vai ter objetivos claros alinhados ao seu propósito, alinhado ao que você é, alinhado ao que você almeja alcançar com a sua empresa, ao legado, ao que você quer deixar no mundo, na sua mensagem, naquilo, na passagem da sua empresa, no que você. Porque vai ter uma coisa aspiracional ali relacionada ao propósito, que muitas das vezes é intangível. E aí o que a gente faz é definir objetivos claros, alinhados ao propósito, que vão reger a operação da empresa. Né? Então, como é que, qual é o propósito de uma empresa? Né? Eu acho que todas as empresas só têm um propósito. Eu nem falei isso no livro, seria interessante ter colocado isso no livro, deixar para a segunda edição do Gestão com Propósito. Mas todas as empresas elas só têm um propósito, que é servir a sociedade. Por isso as empresas têm razão social, que é a razão pela qual você existe para a sociedade. Então, toda empresa ela está ali para servir a sociedade de algum jeito, porque toda empresa entrega um serviço que gera valor, que resolve a vida de alguém de algum jeito, que vai servir para facilitar a vida em sociedade. Então, o propósito de uma empresa, de um CNPJ, é esse.
O que acontece é que os CNPJ são feitos de CPFs. E os CPFs têm aspirações, às vezes, que vão além disso, né? Então, a gente, às vezes, se confunde muito nisso, de trazer esse propósito aspiracional da sua vida e imputar isso dentro da empresa, sabe? Eu acho que a empresa ela tem um propósito, que é servir a sociedade, melhorar a sociedade onde ela vive, e só que ela é feita por pessoas, que essas pessoas têm missões maiores do que necessariamente o trabalho que é realizado na empresa. Então, isso às vezes se confunde um pouco, né? Então, é entender que, cara, a sua empresa tem um propósito, a sua empresa tem uma missão, e isso vai guiar um objetivo claro para a tua empresa. E aí esse objetivo pode ser cascateado em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15, 20, 30, 40 anos, e seja lá por quanto tempo a sua empresa vai estar ali. A gente vive muito isso, a gente tem um MTP, que é o propósito massivo de transformação da empresa, que é qual é a transformação que a gente quer gerar na sociedade. Entendeu? Então é isso que a gente vive aqui. Por isso está tatuado aqui, você tem tatuado também, que é o fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. Não está tatuado aqui isso tudo, porque senão ia pegar o braço todo. Então a gente resumiu isso para faça parte da história. Então, mas o nosso grande propósito é fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. Então, a sociedade de software é a sociedade, é a razão pela qual a nossa empresa existe para a sociedade. Melhorar esse mercado de software dentro do Brasil. Então, esse é o nosso grande propósito. Junto a isso, vai ter os meus valores, vai ter aquilo que eu sou, aquilo que eu busco deixar para o mundo, né? E as pessoas que estão aqui dentro também compõem isso, que aí isso vai permeando na identidade da empresa como um ser maior do que simplesmente um número lá no registro da junta comercial, entendeu? Eu acredito numa coisa, não sei se a minha percepção está errada, eu gostaria de te ouvir, é que isso precisa ser definido pelo dono da empresa, sabe? Para que faça sentido pelos outros. Entenda bem, a definição da razão pela qual aquela empresa, pegando a tua explicação, vai fazer bem ou vai transformar a sociedade a qual ela está encaixada. Mas a construção disso, você acredita que tem que partir do dono ou tem que ser junto com a equipe? Deixa eu te perguntar. Por que você acha que tem que ser feito pelo dono? Que você falou, né, que acredita, Sim, eu eu acredito. ouvi a minha opinião. Por que você acredita que deve ser feita pelo dono? Deixa eu te devolver essa pergunta. Então, eu acredito nisso, Túlio, porque a empresa, para mim, pegando a sua explicação do CNPJ, se é a transformação, ela teve um objetivo pela qual ela foi criada. E esse objetivo parte do criador. Então, esse criador precisa ter a clareza de transmitir para o time. Então, por isso que eu acredito que a definição do objetivo ou do propósito pelo qual ela vai transformar a sociedade parte do dono. Assim como eu acredito que a construção pode ser feita junto com o time, porque você não consegue construir nada sozinho. Então, você define o caminho e você consegue pessoas que vão te ajudar a percorrer esse caminho. Mas eu queria ver se você concorda com isso, se essa percepção está certa, ou o que você enxerga diferente disso. Não, eu concordo 100% com isso, eu só tenho uma definição menos bonita para isso. Menos romântica? Menos romântica, talvez seja isso. Sabe por que tem que ser pelo dono e é pelo dono? Você usou uma alusão muito bacana, né? Porque é definido pelo criador. Isso. Né? E aí isso remete a gente até para o nosso propósito como ser humano, né, cara? Sim. É você que define seu propósito? Acho que não. Por que não? Pô, aí... Quem sabe faz ao vivo, né? Por que não? Não sei. Eu acredito que o meu propósito... Porque se você discordar disso, né, joga por terra a sua analogia com relação à empresa. Entendeu? Não acredito que não. Bom, pela minha crença, acredito que o meu propósito foi definido pelos caminhos que Deus foi colocando. Eu acredito que o criador disso tudo é Deus. Então, eu falei, se você discordasse, não, você está concordando. Sim, mas é que eu parei para pensar no que você está falando. Minha cabeça fez um loop, foi lá para... Então, você está concordando, você está falando assim, ó, não tem como o propósito ser criado pela criatura. Não. Né? A criatura constrói a jornada, mas o propósito veio pelo Criador. Então você acredita que o teu propósito foi algo de Deus para sua vida, que você tem descoberto e vivido ele todos os dias. A empresa, a mesma coisa. Né? Então não tem como a criatura que chegou
a criatura do ato de criação, não a criatura, tipo, aquele infeliz que... Não, não é isso, não. Entendeu? A criatura do ato da criação, né? Não tem como a criatura que chegou com 10 anos, a empresa já existe há 10 anos, e aí aquela criatura vai falar, não, o propósito da empresa é isso aqui. Não, não, porque ela foi criada com um propósito lá atrás, entendeu? Então, por isso, ela é definida pelo dono. Mas tem um outro motivo menos romântico para a gente entender por que, que isso é pelo dono. Por quê? Porque quando der merda, as criaturas elas vão para outro lugar viver outra de outro jeito em outro lugar. É o dono que fica, é o dono que está no início, no meio e no fim, pô. Entendeu? Então, Pro bônus ou pro ônus. para sustentar a construção de um propósito, precisa estar em todo o processo. Entendeu? Se não tiver em todo o processo, você não sustenta aquilo dali. Entendeu? É por isso que o propósito do ser humano foi criado por Deus antes da criação e pós a crucificação de Cristo lá, né? Que é na crucificação de Cristo que se dá o ato da consumação do propósito de Deus para com o ser humano e para com a igreja. A mesma coisa dentro da empresa, entendeu? Então a gente está desde quando a empresa era só um sonho e não existia ainda até a consumação daquele ato ali, entendeu? Então, sim, tem que ser pelo dono por essas razões óbvias, entendeu? É ele que está ali o tempo inteiro, é ele que vai sustentar esse processo. Não é pela criatura, é pelo Criador. O propósito é assim. E você, pegando esse gancho, foi o que eu te disse, né? Vi que você concorda. Eu falei até hoje na reunião de radar sobre isso, assim, não dá para você criar a caneta e no meio do caminho a caneta fala, não, agora eu sou um apagador. Não rola, não vai acontecer, entendeu? Porque o propósito se perde, né? Ela foi feita Exato. para poder escrever. Então, assim, pegando esse gancho, Túlio, e aí trazendo, acho que assim a gente consegue definir para o empresário que está nos assistindo, porque você vai ver, é o que você falou, na enxurrada de conteúdo que a gente vê, um monte de coisa que a gente fala, existe muito um conceito de que sem um propósito você não consegue definir um monte de coisa. Eu acho que você conseguiu resumir bem um conceito, acho que ficou bem legal o conceito que você colocou sobre propósito e como você faz no passo a passo. O que é o propósito, quem constrói o propósito, quem define o propósito, quem constrói o propósito. Tendo esses passos seguidos, a gente vai para a prática. E você falou da nossa reunião de radar hoje, acho que foi muito bacana, terminou. Acho que não sei se botaram o tema hoje, mas foi bem bacana. Pegando isso agora, como é que o empresário que está assistindo fala, Túlio, eu consigo responder essas 3 perguntas e tenho essa clareza também. Mas como é que ele transforma isso em questões estratégicas? Para que a gente sabe, o teu livro Gestão com Propósito é muito bom, a gente sabe que você defende que o propósito afeta inclusive a produtividade do colaborador. Mas como é que a gente transforma primeiro nessa parte estratégica, tirando a parte conceitual e indo para o Túlio, empresário, dia a dia, ali sentando de frente para a tela, olhando nos números, falando, cara, para fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil, eu não vou conseguir fazer isso se... Aí esses CIS, quais são os CIS que os nossos empresários precisam olhar? Aí vem o que a gente falou, tá? O propósito ele é só um norte para você tirar dali um objetivo claro, que esteja alinhado com aquilo que a empresa acredita, com aquilo que a empresa quer deixar de benfeitoria para a sociedade, que é o propósito da empresa. Uhum. Então, o caminho a gente precisa construir um objetivo claro. Então, nenhuma empresa, né, ela é feita para... Não vou dizer nenhuma, algumas são sim, mas a grande maioria quer perpetuar a empresa, né, quer ou vender, ou deixar de alguém herdar, e por aí vai. Então, é uma maratona, né? Não é uma sprint. Então, a minha tosse. A gente não faz um negócio falando assim, ó, vou daqui até ali e acabou. Não é isso. A jornada ela é longa. Então, não dá para a gente saber quando vai acabar. Então, o que a gente faz é transformar uma coisa aspiracional do propósito. Eu quero fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. E aí tem o... Eu sempre esqueço, deixa eu até pegar aqui, para me parar de falar com isso. Simon Sinek, pronto. Eu sempre esqueço o nome dele. Tá? O Simon Sinek é muito feliz no livro Comece pelo Porquê, e eu acho que isso explica bem essa parte de propósito. Porque
a gente quer fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. Por quê? Né? Esse é o porquê que a gente quer fazer isso. Então, enquanto a gente não entende o porquê das coisas, tudo é só trabalho, tudo é só número. Só execução de E tarefa. trabalho cansa, número morre. Né? E o número a gente deixa de acompanhar quando ele não tem o porquê que a gente faz. Então, quando a gente vai trazer isso para o campo da operação, primeiro eu preciso entender o porquê. O porquê é o que vai me sustentar a continuar fazendo aquilo durante toda a minha vida na empresa, porque a empresa não tem data de encerramento. Né? Ou pelo menos a gente não prevê a data de encerramento da empresa. Não é isso que a gente faz. Então, eu preciso entender esse porquê. Por que eu vou fazer isso? E normalmente toda motivação começa com melhoria de vida. Sim. Toda motivação, sobre qualquer coisa. Todo motivo, todo propósito que a gente fala bonito, né, que às vezes vira frase bonita e tal, mas a razão de origem de toda empresa, de todo negócio e tal, é uma melhoria de vida. Legal? Seja para você, seja para sua família, seja para qualquer coisa, todo mundo quer. Eu quero melhorar de vida de algum jeito. E essa melhorar de vida nem sempre é só dinheiro. Sabe? Então, a gente pega às vezes isso. Melhorar de vida é porque o cara quer ganhar mais. Não, necessariamente. Às vezes tem gente que ganha muito, ganha bem, mas não tem liberdade, não tem paz. Não sei. Aí o cara fala assim, não, cara, eu quero ter o meu negócio, porque quando eu tiver o meu negócio, dinheiro eu já tenho. Mas quando eu tiver o meu negócio, sei lá, eu vou trabalhar de segunda a sexta. Sábado e domingo, minha empresa nunca vai funcionar. Eu quero poder ter final de semana. Sei lá, vou pegar aqui, a gente pode pegar, sei lá, um dono do supermercado da vida, entendeu? O cara, eu não, vou investir em outro negócio, não quero mais saber de supermercado porque eu não estou tendo vida, eu trabalho de domingo a domingo. E aí o cara quer melhorar de vida, entendeu? Então todo negócio começa com esse porquê, o porquê. A melhoria não necessariamente está sempre ligada a dinheiro, pode estar ligada só à qualidade do que ele já tem. Mas toda a origem disso é melhorar de vida. Isso aí, muito bom. Então, muito boa. a hora que você entende isso, aí você começa a ver, cara, tá, mas eu preciso melhorar de vida, eu quero melhorar de vida. De quem, o como, o porquê, para quê, entendeu? E aí vem o meu negócio. Eu tinha uma dívida, eu queria melhorar a vida da minha família e tudo mais e tal. Quando chegou num certo momento do negócio onde as minhas questões pessoais estavam resolvidas, é nesse ponto que muita gente se perde. A próxima pergunta ia ser exatamente sobre quando o empresário se perde nisso. Mas que bom que você já emendou, que eu acho que dá pra... Quando as questões pessoais estão resolvidas. Deixa de ser só um degrau, né? Que aí, eu não sei se é essa percepção que você vai colocar, mas uma que eu adquiri assim, quando as metas, o cara bateu, zerou a dívida, teve uma reserva no banco, e aí beleza. Qual é o próximo coisa? Porque não tinha um objetivo claro ali, maior. Não tem. Era só a melhoria instantânea de vida. Eu consegui. Mas todo mundo, a grande maioria das pessoas é assim. Entendeu? Só que depois não consegue encontrar... O problema não é... É porque normalmente, é o que a gente fala assim, ó, a gente nasce com um propósito e a gente descobre esse propósito ao longo da jornada. Entendeu? A gente não sai da barriga da minha mãe e você é pregador da palavra de Deus. Não. Tirando o rapazinho lá do... Como é que é, Miguel? Como é que é? Miguel que sabe? O The King, The Power e tudo mais lá coisas, e tal. Né? Mas a pessoa não sai dali assim, você é dentista, porque eu vou para a Índia cuidar dos dentes das pessoas lá no coisa. Não é assim, a gente vai descobrindo ao longo da jornada. E aí a empresa, ela nasce com objetivos de melhoria de vida. Sim. O cara trabalha para melhorar de vida. Quando ele melhora a vida, ali é o grande ponto de inflexão. Quando as questões pessoais deles estão resolvidas, aí chega o grande ponto de inflexão do empresário. Aonde transborda ou acumula. Exatamente, entendeu? Ou o cara transborda ou o cara acumula. Muito, muito boa essa analogia aí. Vou roubar depois essa entendeu? Porque é nesse ponto. O cara transborda ou ele acumula? Chega nesse ponto ali, entendeu? Aí o cara que acumula começa normalmente a entrar por caminhos que na maioria das vezes não são bons. Ou eles não são bons externamente ou eles não vão ser bons internamente. Cara, entendeu? Para a vida dele, entendeu? Porque ele começa num acúmulo de riqueza e às vezes o acúmulo de riqueza leva ele para caminhos ruins, porque na hora que chega nesse momento aparecem oportunidades que não apareciam antes, e aí o cara às vezes se mete em coisas ruins, coisas ilegais e tudo mais, e papapá.
E que é muito ruim isso, e aí o desejo de mudança de vida às vezes vira ganância, sabe? O cara realmente começa a se perder no jogo, ou ele começa a transbordar, ou é nesse momento que ele entende, eu já tenho tudo que eu precisava, por que eu vou continuar fazendo? Aí é a hora que nasce o propósito, aonde o cara descobre seu propósito de verdade. Porque propósito, eu tenho isso para mim, a minha grande frase sobre propósito, né? Que eu defendo que, na minha entenda, é que propósito de verdade, ele é tudo aquilo que nós fazemos que transcende o nosso bem próprio. Entendeu? Enquanto não transcender o seu bem próprio, não é propósito, é objetivo. Entendeu? Por isso essa diferença de propósito e objetivo. Entendeu? Então, eu comecei meu negócio, eu tinha uma dívida, meu objetivo era ganhar 15 mil reais por mês. Então, eu trabalhei pra caramba até atingir esse objetivo. Quando eu atingi esse objetivo, eu cheguei nesse ponto de encruzilhada. Eu falei, cara, peraí, eu posso ficar dentro de casa, trabalhando 2, 3, 4 horas por dia, fazendo o que eu faço, e em 3, 4 ou 5 anos, no máximo, eu me aposento e não preciso trabalhar mais. Literalmente. Sim, eu poderia. E é só eu sozinho. Sim. Entendeu? Ou eu posso pegar isso que está sobrando, começou a sobrar agora, porque eu já atingi o objetivo de vida, e posso usar isso para transformar a vida de outras pessoas. Para que essas pessoas trabalhem num ambiente de trabalho bacana, como eu tenho hoje, uma vida legal, com uma carga horária bacana. Aí eu comecei a olhar, nesse ponto de inflexão, eu comecei a olhar para a minha trajetória. E aí eu comecei a ver tudo que não foi legal e o que foi legal na minha trajetória, pelas empresas que eu passei. Eu falei, agora eu tenho uma oportunidade. Ou eu acumulo e me aposento, legal, ou eu transbordo e tento fazer algo diferente para quem está lá como eu lá atrás. E aí foi onde começou essa jornada. Então, depois desse ponto de inflexão, minha primeira coisa foi assim, cara, aí vem o medo, vem as coisas que acompanham essa jornada. Mas, tipo assim, quando eu consegui meu objetivo de ganhar os 15 mil, paguei as dívidas e tudo mais, eu juntei 1 ano de salário de um colaborador que eu queria contratar. Então, eu sabia quanto essa pessoa ganhava, mais ou menos, e eu juntei 1 ano de salário dessa pessoa. E chamei essa pessoa. Falei, cara, quer trabalhar comigo? Eu não posso te oferecer os benefícios que você ganha hoje, mas o que eu posso te garantir é que eu tenho 1 ano do teu salário guardado. Ou seja, se daqui a 6 meses der merda, eu te aviso, você tem mais 6 meses para procurar alguma coisa. Você topa? Aí essa pessoa topou e veio e ficou com a gente aí durante quase 10 anos nessa caminhada aí. Legal? Então, mas foi nesse momento e foi a primeira fagulha para tudo que a gente vive hoje aqui dentro, para a gente ter uma das melhores empresas para se trabalhar aqui na cidade que a gente tem aqui, que é a cidade de Cabo Frio, né? Então, o ponto de inflexão é esse, entendeu? Todo negócio começa com uma melhoria de vida pessoal, né? No ambiente ali onde está o seu controle, e chega o momento, quando você atinge esse objetivo, é o grande ponto de inflexão sobre o propósito, cara. E aí é onde muitos empresários ainda não alcançaram o seu propósito. Sabe por quê? Porque o cara fica num ciclo vicioso. Ele começa a ter um objetivo, eu preciso de 15 mil reais. Aí ele vai, ganha 15 mil reais. Aí quando começa a sobrar depois disso, ele começa a se meter em algumas coisas que vai fazer isso faltar. Aí, daqui a pouco ele olha e fala assim, pô, o objetivo que eu alcancei eu já perdi. Aí eu preciso chegar de novo. Aí ele fica nessa, sempre só trabalhando pela sua vida pessoal e nunca transborda, nunca vai para frente. Nunca sai desse ciclo. Aí fica sempre voltando. É aquele negócio da lei da atração, do afastamento e tal. Entra um pouquinho nesse ciclo vicioso ali. Acho que lá na DX, na palestra de finanças, o Carlos é muito feliz quando ele cita isso aí em relação ao sonho de lazer e o sonho de negócio, né? Então, porque pegando a linha de raciocínio, num primeiro momento é só mudar de vida. Só que aí entra também no seguinte, quanto mais qualidade de vida você tem, mais você quer alcançar, porque você começa a ter acesso a situações diferentes, né? Então, ninguém quer diminuir de padrão, todo mundo quer aumentar o padrão. Só que quando você não tem isso muito bem definido no seu coração, termina que é só sobre você e não sobre as pessoas que também dividem e de alguma forma contribuem para que você tenha conseguido alcançar esse objetivo. Então, você ouviu agora eu falar sobre a 10X, né? 10X é uma imersão que a gente faz para empresários de software, como você, durante 2 dias e atravessa sobre alguns pilares lá, inclusive propósito. A gente fala também sobre propósito que tem envolvido o pilar de pessoas, mas não sou eu que vou dar esse recado para você. Quem vai dar esse recado e vai falar sobre a 10X para você é a nossa gestora comercial, a Isabela Valona.
Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Bom, espero que você aceite esse convite, esteja lá, converse com o nosso comercial e a gente te encontre lá na próxima turma da 10X. Túlio, pegando essa ideia do acumula transborda e aí tudo que a gente está falando aqui sobre propósito, isso, o empresário, na hora dele formar a liderança, né? E porque a gente acredita muito, a gente defende muito isso aqui, que a liderança é o principal replicador de cultura, defensor dos valores e propósitos da empresa e tal. Mas eu sei que liderança boa, né? Então, mas eu quero trazer aqui... A liderança ruim é completamente oposto disso aí, né? Então, vamos pegar o cenário ideal. Então, olha só, é verdade, a liderança ruim é um impacto forte. Mas o que eu queria, porque assim... Dizem que uma pessoa remando ao contrário, né? Ela tem... Pô, tem um vídeo forte falando sobre isso. 30 e tantos, 40 e poucos cara, explica matematicamente sobre isso. Mostra o bonequinho no barco assim, né? Isso. E bota que uma pessoa... Ela remando contra, ela tem uma força equivalente, acho que não sei, 2 ou 3 pessoas remando. Eu não lembro se é 33 ou 44, alguma coisa dessa assim. Mas tem a porcentagem. Ela é da 30, vamos chutar que seja 44. 44% o impacto dela é 44% maior, ou 44 vezes maior do que ela remando a favor. Entendeu? De força ao contrário, entendeu? Então, uma liderança ruim é completamente o contrário vezes 44, se for 44. Então, vamos lá. Pegando esse gancho, a pergunta ia ser nesse nível, mas sobre a formação da liderança, mas você trouxe um ponto antes que beleza, se a liderança for ruim, isso vai te prejudicar, né? Você que está assistindo aqui a gente. O propósito ajuda a identificar isso? Se o propósito ajuda a identificar uma liderança ruim. Porque a gente sabe que se a gente aqui com a nossa experiência, imerso em centenas de software houses, vendo um monte de coisa, a gente sabe, você vive falando sobre as faces do cubo, eu acho aquilo maneiríssimo. Então, se você olha assim, só OKR talvez, as OKRs estão batidas, né? Foi tudo ok, mas e aí? De uma maneira geral, eu sei que, por exemplo, aqui na empresa, você valoriza tecnicamente, valoriza o resultado, mas um pilar que para você é inegociável de cultura, é o quanto a pessoa se encaixa na cultura. E a cultura está diretamente ligada ao teu propósito, ao propósito da empresa, né? Aos valores. E aí, como é que isso ajuda? Tá ligado, mas no fio... Bem tendo? É diferente. Se a gente for pela essa linha que a gente está discutindo aqui sobre o propósito, tá? Cara, Judas ficou até o último momento ali, velho. Entendeu? Judas ficou ali até o último momento. E Judas cumpriu o seu propósito, cara. Olha só que interessante. Entendeu? Cristo tinha um propósito muito claro aqui na Terra, né? E ele tinha 12 e Judas ficou até o último dia, pô. Entendeu? Então não acho que o propósito... Ajuda a identificar? Ajuda a identificar não, sabe? Porque o propósito que eu falei é pelo que a gente existe, pelo que a gente... qual é a nossa missão realmente, né? O propósito é uma tradução dessa nossa missão, do que a gente vai deixar, o que a gente vai fazer, aquilo que realmente nos motiva a continuar, é o porquê a gente faz o que a gente faz, sabe? Quando falta o porquê, a gente se distrai muito fácil. Sim. Sabe? Quando a gente não tem propósito, a gente se distrai muito fácil. Verdade. A gente é levado por qualquer vento, sabe?
A gente bateu um vento aqui, ali tá dando mais dinheiro, corre para lá. Aqui tá dando mais dinheiro, corre para lá. Ih, fulano é mais interessante, eu vou colar com fulano. Daqui a pouco tem um mais interessante que fulano. Então larga fulano não presta, agora quem presta é o outro. Tá? Então a pessoa sem propósito, você começa a identificar muito por aí. O vento bate e leva para qualquer lugar. Uma hora ele tá falando, ele tá fazendo caneca, na outra hora ele vai consertar celular, na outra hora ele vai escrever livro, sabe? Ele tá indo, essa pessoa tá sem propósito, sabe? Só que o fato dele estar fazendo caneca, consertando celular, ou escrevendo livro, não impede de ter pessoa ruim do lado dele. Entendeu? Então, o que para mim, nesse ponto, ajuda a identificar pessoas, né? É uma má liderança ou pessoas que não deveriam estar ali, é um ponto na cultura. Não é a cultura em si, mas é um ponto na cultura. Que para mim é o jeito mais fácil de você identificar que tem algo ruim, que está corroendo ali, é da liberdade. Pô, eu demorei pra caramba pra entender isso. Putz. Entendeu? É você dar liberdade. Quanto mais liberdade você dá, mais rápido as pessoas mostram sua verdadeira face. Entendeu? Então, e isso é um ponto da cultura da empresa, porque tem culturas empresariais que são extremamente rígidas, onde você tem pouquíssima liberdade de fazer algo voluntariamente ali. Então, você tem que seguir processo, é muito rígido e tal. Então, o que acontece? A pessoa entra ali, ela pode estar completamente desalinhada, não acreditar no propósito e tudo mais, mas ela está cumprindo aquilo dali todos os dias. Você olha, as OKRs estão ok e tal, mas aí nos bastidores o cara tá fazendo merda, tá falando contra o propósito da empresa, tá desacreditando, e você não percebe porque tá ali. Quando você tem liberdade, ou seja, quando nem tudo está muito explicado, quando nem tudo está muito desenhado, quando você deixa uma certa margem de autonomia para as pessoas fazerem, você vai ver de fato quem elas são, porque elas vão ter que fazer por vontade própria. Entendeu? Elas vão ter a liberdade de fazer, de ter a escolha. Eu faço ou eu não faço? Eu faço certo ou eu faço errado? Eu falo bem ou falo mal? Você começa a deixar essa liberdade. E ali ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo, entendeu? Então você consegue mais. Então não é necessariamente o propósito. Eu acho que não é isso, porque se o ambiente for um ambiente, você tem um propósito legal, mas você tem um ambiente controlador, o Judas vai até o final contigo, velho. Entendeu? O Judas vai até o final com você. Não tem jeito, entendeu? Vai caminhar e você não vai perceber. Por mais que seu propósito seja o mais nobre possível. Rapaz, a cabeça ficou aqui. Eu fiquei pensando sobre você. Isso que você falou. Então, talvez não identifica, mas expurga. O quê? O propósito? Não expurga também não. Dependendo de quem for a pessoa. Você falou até do Judas até o final. Tá, mas no cumprimento do propósito, ele foi identificado e... E a empresa acabou, né? Morreu ali, né? Depois, lógico, ressuscitou depois, teve toda coisa, mas aquele CNPJ ali na Junta Comercial da Terra teve um fim, né? E foi o Judas, entendeu? E estava ali o tempo todo, viu todos os ensinamentos, viu tudo, leu tudo, estava tudo junto, foi até o final. Né? Então ali deu baixa naquele CNPJ e começou um CNPJ novo com corpo celestial glorificado que ascendeu aos céus 30 dias depois ali, entendeu? Mas aquela jornada, Judas foi até o final, pô, entendeu? Então eu acho que o propósito não serve para isso, entendeu? O propósito é o seguinte, o propósito é aquilo, porque nem todo mundo que está na tua empresa vai acreditar no teu propósito, pô. Aí vem a frase da utopia. Nem todo mundo vai acreditar, pô. Você consegue imaginar se cara, entra na Oi e pergunta pro cara que tá vendendo chip, qual é o propósito da Oi? Por que você faz o que você faz aqui na Oi? O cara não sabe, pô. Entendeu? E o líder dele também não sabe. O líder regional aqui de Cabo Frio, aqui que tá aqui não sabe também. Entendeu? Só que a operação cresceu, a operação é grande, existe um propósito, né? Existe um porquê a operação existe e ela chegou aonde chegou ali e tal, mas nem todo mundo está vivendo aquele propósito, entendeu? Muitas pessoas estão ali naquela fase antes do propósito, que eu estou fazendo isso pelo meu bem próprio. O cara ainda não faz aquilo para transcender. Faz para acumular. Faz para acumular. Faz parte do jogo. Entendeu? Essa é uma coisa até que eu pergunto muito para... Eu pergunto muito, ó. Eu tenho essa pergunta que eu faço toda vez que eu tenho a oportunidade de estar junto com um empresário ou alguém que eu admiro e que já tenha resultados maiores do que o meu, né? Que é, cara, como que você faz para levar o que está no seu coração para toda a companhia? Eu faço essa pergunta. Então, já fiz essa pergunta para o Pedro Stivali, já fiz a pergunta para o Flávio Augusto. Vários empresários que eu tive a oportunidade de conversar
eu fiz essa pergunta. E a resposta deles são muito parecidas. Entendeu? Todos eles falam a mesma coisa em palavras diferentes. Cara, eu tenho poucos que estão comigo durante muito tempo. Entendeu? Eu tenho poucos. Então, o Pedro, quando eu perguntei para ele, ele usou esse termo mesmo, falou, cara, eu sigo o princípio de Cristo, que é ter os 12, então eu tenho ali os meus 12 na companhia, que eu estava muito próximo desses 12, e esses 12, cada um tinha seus 12, e assim ia multiplicando. Eu perguntei para o Flávio, a resposta do Flávio falou, cara, dos meus 20 diretores que me acompanham em tudo que eu faço, ele tem 20 diretores que entram em todos os negócios que ele faz. Então, quando ele começa um negócio novo, ele já tem um cara de finanças, ele já tem um cara de tecnologia, ele já tem os caras que vão fazer o negócio rodar. Ele falou, dos meus 20 diretores que estão comigo, somente 2 deles têm menos de 20 anos comigo. Ou seja, ele tem 18 que estão muito próximo dele o tempo todo ali, que estão vivendo, comendo junto com ele, conhece os sonhos, conhece a família, conhece tudo ali. Então, é muito disso, sabe? De convivência, de estar perto, de estar entendendo quem é, dar liberdade, ver como é que o cara age no dia bom, como é que o cara age no dia ruim, mas só ter um propósito, não necessariamente, porque cada um vai ter esse ponto de inflexão na vida, não tem jeito. E como é que, pegando isso que você citou, né, cada um tinha suas lideranças, e aqui você teve esses trabalhos, você tem esse trabalho de formação de liderança, todos aqui são orientados que estão na posição de liderança a formar novos líderes, ou seja, se você está numa posição de liderança, uma das suas obrigações é ter alguém que faça o que você faz e assuma a posição que você está. Isso é pré-requisito para a gente aqui, mas a gente sabe que também isso é contracultural, que a grande maioria dos lugares não, que a gente conhece, que a gente tem convívio, não estimula isso. Que dá trabalho. Porque, então, por que isso para você se tornou tão importante? E como é que você pode abrir os olhos de quem está aqui nos assistindo para esse nível de importância? Não tem nada a ver com propósito. Não tem nada a ver com propósito. Necessariamente não. Pode ser que depois a gente encontre um propósito para isso. Mas no primeiro momento é por questão de objetivo estratégico da empresa. Entendeu? A empresa está crescendo, a empresa está em expansão, formar líder demora, não é fácil. Então, se eu não começar agora, enquanto eu não preciso, o dia que eu precisar, eu não tenho. Então, estrategicamente, a empresa montou esse modelo de cada setor ter seu líder e cada líder ter um líder em treinamento, que a hora que a empresa vai expandindo, o líder em treinamento vira líder de um novo setor e ele vai treinar outro para daqui a pouco expandir para outra área, para outro setor ou para as squads, como a gente trabalha aqui. Então, isso é muito estratégico da empresa, entendeu? Faz parte do planejamento estratégico da empresa. Quando eu fui montar lá meu joguinho de xadrez, de como eu ia replicar e escalar a empresa, como é que vai ser a empresa com 1, com 10, com 100, com 1000, com 10 mil clientes? Entendeu? Quando eu fui fazer esse exercício, né, de como a empresa sai de 1 para 10, de 10 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil, de 10 mil para 100 mil. Quando eu fui fazer esse exercíciozinho, eu precisava resolver essa equação. Porque eu falei, cara, o time vai crescer, mas quem gerencia? Como que gerencia? Como que vai ter isso? Então, vou precisar formar liderança. Então, como é que eu faço para acelerar isso para não esperar chegar a demanda para formar? Eu tenho que formar antes da demanda chegar. Aí foi onde encontrei essa matemática aí, de gestão, que é a formação de líderes em escala aqui dentro da empresa. Entendeu? Então, não necessariamente tem a ver com propósito, é uma questão estratégica mesmo. Ótimo. Eu falei, nem tudo é romantizado, né? Então, é para isso mesmo que eu queria conduzir a conversa, porque tudo, quando a gente vê esse conteúdo, fala da base. Eu acredito que a base de tudo é o propósito, mas se a gente chegar lá no mercado agora e a gente for fazer compra do mês e mostrar nossa tatuagem, a gente não vai pagar a conta. Entendeu? Então, a gente vai precisar dos recursos que o propósito bem vivido traz para que isso aconteça. Então, por isso que eu também acredito que não dá para romantizar tudo nesse sentido. Pensando nesse cenário, para a gente poder ir caminhando aqui, o quanto o propósito é importante na hora do CEO Túlio tomar uma decisão. Ah, muito. Muito. E não tem dúvida aí sim é uma parte onde o propósito entra muito em xeque, né? Assim, em qualquer área, Túlio, da empresa? Qualquer área da empresa, sim, porque a partir do momento que deixou de ser para mim, passou a ser para os outros, né? Ou seja, deixou de acumular e passou a transbordar, aí você tem que ter uma atenção redobrada, porque eu costumo falar isso muito lá na 10X com os empresários, eu falo assim, cara, o sonho da mochila do Homem-Aranha de um colaborador está em cima da tua tomada de decisão, sabe? A escola particular que o cara vai botar o filho está em cima da tua tomada de decisão, né? Então,
nessa hora a gente tem que olhar para o propósito e precisa proteger aquilo, e não só proteger, mas garantir que a empresa está caminhando rumo a cumprir esses objetivos que são traçados através de um propósito maior. Ou seja, a empresa tem que estar caminhando para resolver o porquê. Sabe? Sempre tem que estar caminhando para resolver o porquê. Legal? Não sei qual é o como nem o que, mas o caminhar pelo porquê eu tenho que continuar caminhando. Então, se o que a gente está fazendo não está contribuindo para a gente fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil, se eu não me atentar nisso muito cedo, pode ser que uma hora eu esteja errando por uma questão de acumular ao invés de transbordar. Entendeu? Então, o propósito norteia a tomada de decisão, sim, principalmente porque se a gente for pegar ali do jeito que a gente estava falando, cara, é essa visão no propósito que define o porquê que a gente está fazendo e é através do porquê que vai definir o que a gente vai fazer e sabendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Então, se não tem isso lá em cima, desmorona todo o restante das coisas, entendeu? Então, o propósito traz esses objetivos principais para a gente e isso leva a tomar a decisão numa contratação, numa demissão, no investir o dinheiro numa coisa ou investir em outra, no expandir ou no acumular caixa, tudo isso vai em torno do propósito. Então, hoje a gente teve o nosso radar e o papo foi sobre isso, cara, sobre o porquê a gente faz o que a gente faz no mercado e o que isso traz para a gente. Então, ali, eu tentei passar para a empresa... de acordo com o nosso propósito, duas coisas que a gente pode estar buscando sobre o mercado e sobre a nossa região. Então, se compromete alguma dessas coisas, a gente tem que tomar decisão. Se compromete o que a gente vai fazer, legal, é porque não está alinhado com o nosso porquê. Entendeu? Então, é isso. Tem que, sim, a partir do momento que virou o ponto de inflexão para transbordar, aí passa a fazer sentido, sim, tudo ser guiado por ali. Entendeu? Eu falei, até Judas não foi escolhido à toa. Judas não foi escolhido à toa. Alguém tinha que trair para cumprir o propósito, para cumprir o que estava lá em Isaías. Entendeu? Então, para cumprir o que foi descrito lá em Isaías, Judas tinha que estar ali, pô. Alguém ia ter que trair, fazia parte do plano que foi traçado antes da fundação do mundo. Senão o véu não tinha sido rasgado e a gente não poderia estar hoje falando direto com o pai. Entendeu? Rapaz. É um baita ponto de reflexão isso aí, sabe? Em todas as jornadas. É por tudo que a gente vive, né? E olha na imersão, imerso, na verdade, na rotina das software houses, no dia a dia, na jornada que a gente tem, né? Isso é um ponto que faz você refletir. De fato, o Judas foi até o final. Tava ali e, caraca. Tinha um propósito na vida. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes a gente acha que o propósito é só sobre Só o que é bom. Uau, não. Tem coisas que têm seu propósito também que não são tão legais de digerir, não, pô. Mas que são importantes e necessários para que o seu transbordo alcance o que você deseja, né? Exatamente. Túlio, sendo criador, tendo a oportunidade, né? Você sempre fala sobre isso, você sempre cita isso, que não tem como não atrelar a questão de, cara, que ter sido uma oportunidade de Deus, e aí você criar o que você criou e que hoje você está nessa jornada aí, transbordando. Hoje a gente já tem uma equipe muito grande, para o ano que vem a equipe deve crescer ainda mais. O que é mais difícil nessa jornada, Túlio? O que você acredita que é mais difícil ou que tem sido, não sei, vai depender do que tu responder, criar, definir o teu propósito, ou se manter fiel a ele nessa jornada de mais de 10 anos aí que você tá? Porque eu vou te falar um negócio que a gente escuta de empresário falando, não, rapaz, mas eu não consigo definir isso. Só que, tem gente que também que já definiu. E aí, como é que faz? O que é mais difícil? Definir, né? Definir. É porque vem exatamente no ponto de transição ali do acúmulo ou transborda ali, que você foi muito feliz em colocar. Entendeu? Nesse ponto de inflexão, onde o cara deixa de fazer para ele e passa a fazer para os outros, é o momento mais difícil. E se ele não virar chave para fazer por outros, não tem propósito. Entendeu? Uma vez que você vira essa chave, você transcende um nível de vibração lá na escala de Hawkes lá, entendeu? E uma vez que você foi, você não volta mais. Entendeu? Então, depois que você vira a chave, você desapega disso,
é muito fácil seguir a jornada, seguir o caminho. Eu não acho difícil, porque, assim, vai ter É uma muito fácil se tentação. manter fiel ao Então, ao não é porque propósito. tem uma tentação. Não Porque sei a o quê. jornada é puxada. Não, cara, é fácil se manter fiel ao propósito, entendeu? É fácil se manter fiel ao propósito, sim. O que vem, assim, porque, deixa eu reformular, porque talvez parece que eu não tenha problemas quando eu falo assim. Não, porque você falou, é fácil a jornada. Eu falei, pô, a jornada eu sei que Não, não é não. fácil, mas é fácil se manter fiel ao propósito. É fácil manter fiel ao propósito da jornada. Mas Pra quando eu falei, aguentar a parece que não jornada tem. é difícil. Parece que eu não tenho problemas, mas não é isso, não. É porque as dificuldades que para mim vieram depois dessa fase, em nenhuma delas foi relacionadas ao propósito, sabe? E sim, assim, há alguns momentos onde, por algum motivo, a gente esquece do porquê, entendeu? Não é que eu estou indo contra o propósito. Algumas vezes, é por isso assim, eu gosto desse ponto de falar sobre a parte operacional, né? Talvez assim, um momento difícil com relação a propósito foi quando eu precisei, durante a jornada da empresa, que eu já estava numa posição na empresa, eu tive que voltar para o operacional. E aí, depois de 1 mês, 2 meses, fazendo muita coisa operacional na empresa, eu comecei a ver que eu não estava tomando nenhuma decisão estratégica. E o fato de eu não estar tomando decisão estratégica começou a afastar a empresa do propósito. Ou seja, a gente começou só a trabalhar. Não é que a gente estava indo contra, ferindo o propósito. Não. A gente só perdeu a direção do propósito. Assim, a gente começou a ver que a gente só estava trabalhando. Eu falei, cara, não, peraí, a gente não pode só trabalhar. Entendeu? A gente tem que avançar em direção àquele objetivo lá. É o nosso porquê. E aí, retoma a rédea, volta e tudo mais, mas não que seja uma tentação constante, como, né, se você tivesse com um diabinho no coisa aqui e tal, poxa, não, desvia do propósito. Não, não, isso não acontece. Eu acho que dá para deixar isso muito claro, que é uma coisa, é o que você falou, não tem dificuldade nenhuma de se manter fiel ao propósito. Outra coisa é o cumprimento do propósito 100% do tempo, o tempo todo, porque a jornada é difícil pra caramba. Então, todos os dias, você tá encarando dificuldades. E, cara, nós estamos falando de seres humanos. Então, por mais que o coração seja de transbordo, como você vive falando, nós somos geridos por emoções. Então, nem todo dia é dia de emoção positiva. Sim. Nem todo dia é sorriso de orelha a orelha. Mas o Nem propósito todo não dia... tem a ver com emoção, entendeu? Entendeu? Tem a ver com a missão. Tem com a missão, né? Tem a ver com a sua missão. Então, Por isso que se manter fiel não é difícil. não. O cumprimento é quando entra a emoção em jogo e aí você fica naquela dificuldade, às vezes, para poder... Mas eu gosto muito de resumir isso aquilo. Eu sempre defendo isso, desde o início. Que meu irmão, não é fácil. E se isso está bem definido, é o que te sustenta no dia ruim. O propósito sustenta no dia ruim. Porque os dias ruins acontecem pra caramba. O propósito, quando você descobre o teu propósito e quando você já está vivendo essa jornada, dificilmente você se desvia dele. Só que porque ele é uma missão que você tem. Agora vão ter dias difíceis onde você vai oscilar, cara. Isso não quer dizer que você se desviou do propósito. Quando você tem um propósito, inclusive, às vezes, por mais que você vacile, entendeu? Você consegue retomar o rumo porque você tinha uma direção. É diferente de uma pessoa perdida na vida, sabe? Que não sabe o que é, que o vento bate e vê. Que a gente falou de Bíblia aqui, né? Pedro, né? Depois que Jesus é preso, Jesus falou, cara, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, velho. Entendeu? Não fala isso não. Aí ele falou, não, senhor, jamais, pô. Ele sabia o propósito dele, ele sabia a missão dele. Mas quando o galo cantou, ele teve medo, pô. Antes do galo cantar, ele teve medo. Quando a pessoa falou, cara, esse cara tava com Jesus, aí vamos pegar ele também. Aí ele falou, não, tava não com esse cara não, velho. Mas foi medo. Mas ele se desviou do propósito? Não. Ele não se desviou do propósito. Jesus foi crucificado, ele teve medo, ele fugiu, ele retomou a rota, se tornou a pedra fundamental pelo qual a igreja foi criada e morreu crucificado de cabeça para baixo. Pelo propósito. Não quer dizer que não vai ter dias difíceis, pô. Não quer dizer que não vai ter dias que você vai sentir medo. Entendeu? Você vai, velho. Mas você vai cumprir a tua jornada. Porque você já sabe pelo que você está ali. Entendeu? Diferente do cara perdido. O cara perdido, não. O cara perdido, vendo bate, ele vai para um lado, ele vai para o outro. É igual o jovem rico lá da Bíblia. Um cara que queria algo bom, mas estava perdido, pô. Eu falo, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Segue os mandamentos. Eu já sigo. Entendeu?
Pô, gente, então, isso eu já faço. Ah, então, pô, tu já faz tudo, pô. Vende tudo que você tem lá e me segue. Opa, peraí, aí não. Porque ainda era antes do momento de inflexão. Ainda era sobre ele, não era sobre os outros. Entendeu? Aí quando Jesus falou, então vende tudo, pô, tu já faz tudo, vende tudo que tem aí e vambora, pô. Aí falou, opa, não, peraí, então não. Ele não tinha cruzado a linha, sabe, do ponto de inflexão. Entendeu? Então é isso. Agora, a galera que estava ali com Jesus na jornada, nenhum deles teve uma morte fácil, pô. O próprio Judas, que traiu Jesus, né? Aí vem as coisas, mas ele dizem remorso, né? Porque aí tem que ser o cara que entende o grego e tudo mais, eu não entendo isso. Mas, porra, esse cara... Mas, velho, o cara se suicidou, pô. Então, assim, não foi fácil também. Para negar o propósito, ele teve que se suicidar, pô. Entendeu? Para ir contra aquilo ali que ele viveu, ele teve que se suicidar. Não foi fácil a jornada. Mas tem uns que tiveram cabeça arrancada, outros crucificados de cabeça para baixo, outro não teve morte fácil para nenhum que quis viver o propósito, não. Eu ia conduzir aqui para uma pergunta final, mas eu acho que essa última essa última que eu acabei de fazer sobre o que é mais difícil criar ou se manter fiel a ele, você conseguiu trazer uma explanação. Não é criar, né? É descobrir. Descobrir ou se manter fiel a ele. Acho que você trouxe uma explanação muito bacana e a gente conseguiu, nesse bate-papo de hoje, transitar em várias áreas, né? Eu queria, assim, porque eu acredito que esse é um dos pilares fundamentais, em cima de tudo aquilo que você defende, que para a gente encerrar, ao invés de eu ser com uma pergunta, talvez ser como uma dica, mas é uma dica muito mais com base na tua jornada e naquilo que você sempre compartilha com os empresários. Como construir uma liderança com propósito, cara? O que você pode deixar de dica aqui? Porque você mesmo defendeu aqui durante o podcast que é importante, né? Tem que ter os seus ali para poder evoluir. Então, como fazer essa construção dessa liderança, Túlio? O trabalho do CEO com relação a isso, é fazer as pessoas... Acho que o principal trabalho como líder que faz uma gestão por propósito é expandir pessoas e é gerar novos líderes, sabe? É você pegar isso e fazer as pessoas encontrarem os seus porquês, sabe? E quanto mais você multiplica isso, mais... Porque isso transcende o meu bem próprio, entendeu? Muita gente que a gente vai expandir nessa jornada, ou seja, que a gente vai ajudar a evoluir como profissional, a evoluir como pessoa, a encontrar o seu propósito de vida e tal, não vai ficar comigo na jornada. Não vai estar do meu lado até o final, pô. E não por motivos ruins, não. É porque tem pessoas que vão entender que o seu propósito é diferente do que o que a gente faz aqui. Mas quando isso acontece, essa pessoa ela tem uma motivação e uma realização na vida que transcende o meu bem próprio. Então, quando transcende o meu bem próprio, é sinal de que a gente está vivendo o que é para viver no propósito, entendeu? Então, como é que a gente faz isso? É expandir as pessoas, sabe? E é formar novos líderes, independente do seu benefício próprio. Se você ainda é aquele líder que tem medo de fazer o cara ficar bom, de dar palco pro cara, de fazer alguma coisa, porque esse cara vai passar na sua frente, vai embora, vai para outra empresa, não sei o quê, você ainda não cruzou a linha do propósito. Entendeu? Você não cruzou a linha do propósito ainda. Então, a minha dica principal é isso. Olha quem está contigo, vê se quem está contigo está melhorando, está caminhando, está evoluindo, está encontrando prazer em fazer o que faz. Legal? Porque se isso está acontecendo, você está sendo correto na tua liderança, você está sendo correto, você está executando uma boa gestão para o propósito. Acho que é isso. É expandir o próximo, porque expandir o próximo é fazer um bem que transcende a mim mesmo. Fantástico, fantástico. Bom, espero que você, que ficou aqui com a gente até o final, tenha gostado. Então, foi um assunto que a gente tenta tangibilizar, porque fala de propósito é sempre muito aspiracional, mas eu acho que a gente foi feliz aqui em conduzir isso e trazer ações práticas, falar sobre conceito, falar sobre a dificuldade de criar, de conduzir, de formação de liderança, de tudo isso. Então, cara, foi muito legal, foi um bate-papo muito legal. Então, Túlio, agradecer a sua participação aqui com a gente no Pode Exponenciar. Agradecer a todos vocês. Galera, curte, compartilha esse link. Faz com que ajuda a gente a cumprir o nosso propósito de fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês. Túlio, muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.
Valeu.